Bom dia. Vamos nos dirigir a Deus em oração para iniciar o nosso culto nessa manhã. Amém? Curva a sua cabeça, você também que está em casa, curva a sua cabeça, fale com Deus. Dirija a Ele algumas palavras de adoração, algumas palavras de gratidão por esse dia, pela vida que Ele nos tem dado. Oremos. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse domingo. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado o que comer e o que vestir. Somos gratos ao Senhor por todas as coisas que também não vemos o Senhor fazer, mas que o Senhor faz em oculto, em secreto. Queremos ser gratos ao Senhor pelos livramentos e por tantas outras coisas, Pai, que o Senhor tem feito a cada um de nós. Queremos entregar esse culto nas Tuas mãos, pedir a Tua direção e pedir também que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã, através de tudo que vamos fazer aqui. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor olhe para o nosso interior e preencha o nosso vazio com a Tua santa e doce presença, Senhor Deus. Que o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor seja motivo de alegrar o coração do Senhor também. E assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o Salmo 147 começa dizendo assim: Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Amém? Se é agradável e certo louvar ao Senhor, então nós estamos aqui fazendo o certo, né, nessa manhã. Que você possa soltar a sua voz e louvar ao Senhor com gratidão. E essa música que vamos cantar ao Senhor é uma música em espanhol, que é um convite. Ela diz: Vini adorar-te. E que assim possamos adorar ao Senhor. Quero convidar a igreja para se colocar de pé, para a gente adorar ao Senhor com essa canção. Vini adorar-te. Ojos pude ver, mi corazón adora tu hermosura, tu esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a prostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado.
pode se assentar. Deus cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Deus, Ele não cura só os corações partidos, Ele vai muito além disso que Ele diz que faz. Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso espírito, Ele cura, né, todo o nosso ser, todo o nosso interior. É Ele que sabe quem nós somos, é Ele que conhece toda a nossa estrutura, porque Ele sabe que nós somos pó. Do pó da terra nós viemos e do pó da terra nós voltaremos. Então Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora muito mais do que nós nos conhecemos, amém? E essa música fala, quem sou eu, né? É uma pergunta que nós possamos meditar nessa manhã. Quem nós somos, né? Quem somos nós para adorar um Deus tão grande e poderoso, né? Um Deus tão excelente, um Deus que não se explica, né? Que a gente não pode explicar Deus com o nosso próprio conhecimento, né? Mas Deus automaticamente Ele se explica e Ele nos ama, apesar da grandeza dEle. Que nós possamos meditar nessa manhã quem somos nós e adorar ao Senhor com essa música também. Sou eu, para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu, para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Sou eu, para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu, para que a voz que acalma o mar, que acaba com a tormenta, que se faz dentro de apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai
sou teu, eu sou teu. Nessa próxima música nós vamos ofertar ao Senhor, e que você possa estar se preparando para esse momento, que é um momento também de gratidão ao Senhor. E o Salmo 147, versículo 7 diz: cante hinos de louvor ao Senhor, toque música na líria em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvem o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem comida. Se Deus faz isso com os animais, imagine com nós, né, seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Muito mais Ele nos atenderá se nós clamarmos a Ele e pedirmos. Vamos louvar ao Senhor com essa música, Faz um Milagre em Mim. E enquanto isso, vamos estar trazendo as ofertas na casa de Deus. Amém? Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa,
viver santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém. Vamos consagrar as ofertas ao Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que podemos, Deus, ofertar ao Senhor, reconhecer a Tua grandeza em nossa vida, a Tua bondade. Reconhecemos, Pai, que precisamos de Ti a cada dia, Senhor Deus. Pedimos, Deus, que o Senhor, Pai, na Tua bondade e misericórdia, nos dê sabedoria para usar todos os recursos que é chegado até Tua casa. E também pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai, dos ofertantes, dos dizimistas, da Tua casa. Aqueles que compreendem, Senhor, o valor de ser um dizimista, de ser um ofertante para o Teu reino, Senhor Deus. Que o Senhor recompense com bênçãos espirituais. Consagramos a Ti, Senhor, toda a oferta, em nome de Jesus. Amém. E a próxima música, ela vai nos motivar, nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus. E ainda o Salmo 147, versículo 10, diz assim: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, nem mísseis e nem exércitos grandes, mas sim as pessoas que o respeitam e põem a sua esperança no seu amor. Amém? Então, essas são as pessoas que agradam a Deus. São aquelas que estão aqui na presença dEle nessa manhã, louvando e engrandecendo o nome dEle, se preparando para ouvir a palavra dEle. Que você possa descansar o seu coração, sossegar o seu espírito e adorar ao Senhor através dessa música e também se preparar para ouvir a palavra. Amém? Que nesse momento nós possamos ouvir a voz de Jesus falando ao nosso espírito. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz quer ser o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração. Eu abro mão de decidir o que é melhor, em governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o
Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração. E clamamos a Ti, Senhor Deus, que possamos ouvir a Tua voz e que a Tua voz possa nos transformar na pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos, Senhor Deus. Que o Senhor que conhece o nosso interior e sabe, Pai, de nossas circunstâncias, de tudo aquilo que estamos enfrentando, Pai. O Senhor conhece, Pai, tudo a nosso respeito. Que o Senhor, Deus, tenha o domínio sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso físico, sobre toda a nossa vida, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos moldar de acordo com aquilo, Pai, que o Senhor deseja para cada um de nós. E que assim, Deus, possamos nos encaixar, Senhor, diante da Tua vontade, Pai. Que possamos, Deus, compreender a Tua palavra e modificar aquilo que está ruim aos Seus olhos, em relação à nossa caminhada contigo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a abrir, Senhor, o nosso coração e deixar que a Tua palavra nos molde, que a Tua palavra nos ilumine, nos corrija, Senhor, e que através desses exemplos, Pai, que vamos ouvir hoje com a Tua palavra, Pai, nós possamos agradar o Teu coração e levar uma vida que seja correta e de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Assim pedimos para que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã e que o Senhor continue falando conosco, não só nessa manhã, Pai, mas durante essa semana, que a Tua palavra seja doce aos nossos ouvidos, Senhor Deus. E assim nós pedimos pela vida do Caio, que vai trazer a Tua palavra, que o Senhor seja com ele. Mais uma vez, que o Senhor guarde e use, Pai, com Teu Santo Espírito, para que ele possa, com autoridade e poder, ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Assim, Pai, nós Te agradecemos e oramos por esse louvor dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Na última oportunidade que eu tive para poder compartilhar da mensagem com os irmãos, eu estava falando a respeito das preocupações da nossa vida e daquilo que causa, daquilo que gera e as consequências das preocupações para todo aquele que é cristão e como lidar com as preocupações da nossa vida. E nós tivemos a oportunidade de aprender através dos ensinamentos de Jesus que nós nos preocupamos por causa da necessidade que temos de provisão. E infelizmente, muitas vezes nós pensamos que a preocupação ela é gerada somente, na verdade assim, a questão do dinheiro em si, ela na verdade é uma consequência da nossa cobiça, né? Que é profundamente enraizada no nosso coração, mas na verdade não. Além da cobiça, nós temos a questão da preocupação que Jesus disse que é inútil, que não serve para nada, que não agrega em nada na nossa vida. E pensando em muitos aspectos assim, no nosso dia de hoje, as questões que nós estamos vivendo, né, na sociedade como um todo, seja em relação à nossa família, seja nas questões de saúde, né, que nós estamos aí, talvez no fim, ou no meio, ou não sei, dentro de um período de pandemia, pensando também em questões financeiras, pensando em trabalho, pensando em carreira, pensando em profissão, pensando em muitas coisas, e também estamos aí de mãos atadas, de pés amarrados também por questões políticas,
não somente no Brasil, mas como também no Paraguai, nós vemos aí uma situação bastante preocupante, né, em questão assim de termos morais, de termos éticos, de termos de tanto quanto é coisa que a gente possa imaginar. E nós, como filhos de Deus, observamos todas as coisas à luz da palavra. E talvez todas essas coisas nos gerem preocupação, porque olhamos para a nossa vida interna. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós temos a vida de Jesus dentro de nós, a partir do momento em que nós o recebemos. E nós também pensamos na questão externa, onde pelo menos não deveria governar o nosso ser, não deveria influenciar nas nossas escolhas, nas nossas decisões, no nosso comportamento. Mas é inevitável que eu e você nos preocupemos. E pensando nesses aspectos, eu estive pensando e meditando muito acerca desse assunto, porque a ansiedade, a preocupação, ela é muito presente na vida de todos nós, e não também consequência, né, desse mundo muito atualizado que nós temos em questão de informações, em questão de tecnologia. Também nós temos um mal que nos gera o uso excessivo de celular, de computadores e informações que vêm e vão a tempo todo, na velocidade da luz. Antigamente, para a gente saber de qualquer coisa, demorava dias, semanas, talvez até meses, para saber o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Hoje, a informação ela vem de uma forma muito instantânea. E também, além disso, nós temos aí propagação de informações que são falsas e que nós acabamos acreditando. Então, processar tudo isso é uma coisa assim, é doentio. Nós, como seres humanos, a nossa capacidade que é limitada, processar todas essas coisas talvez nos gere alguns problemas de saúde. Mas enfim, nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para o ensinamento de Jesus, nós olhamos para aquilo que Ele nos orienta e aquilo que Ele nos ordena, no sentido de como deve ser o nosso viver cristão, como deve ser a nossa conduta como filhos de Deus. E Jesus disse que a preocupação não agrega em nada na nossa vida, não agrega nenhum côvado que seja. Um côvado é uma medida de aproximadamente 45 centímetros, usada na época, mas Jesus está querendo dizer que não agrega um dia, não agrega um ano a mais na nossa vida se estamos preocupados, querendo ter o controle de todas as coisas. E sabemos hoje, através dos estudos da medicina, dos estudos psicológicos, é que na verdade, se nós vivemos ansiosos, nós vivemos menos. Se vivemos preocupados, nós temos a tendência de morrer mais cedo. Então são coisas assim que para nós não agrega em nada. Mas Jesus disse, como nós meditamos hoje no tempo de louvor, é que nós temos as nossas necessidades supridas. Se nós precisamos de alimento, Deus suprirá a todos nós. E se nós precisamos de roupa para proteger o nosso corpo, Deus também suprirá. E é isso que ele fala no texto em que nós meditamos, em Mateus 6, de 25 ao 33, que Jesus fala sobre os pássaros e fala sobre a erva do campo. E Jesus disse que nós, como seres mais importantes, de mais valor que temos diante de Deus, nós seremos supridos também de acordo com as nossas necessidades, desde que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é um tempo de nós pararmos um pouco e olharmos para o nosso coração e pensar, onde está a nossa prioridade? Onde está o nosso coração? E baseando nessa pergunta, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje. Nós vamos ir de frente para trás. Nós vamos meditar em Mateus 6, no versículo 19 até o 24. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós temos aqui algumas coisas muito relevantes para levarmos em conta, porque no decorrer da nossa vida nós somos ensinados a viver de tal forma que o mundo tomou como um padrão, onde você nasce, você cresce, você é inserido na sociedade, numa escola, numa faculdade, você precisa seguir uma carreira profissional, você precisa trabalhar, você precisa conquistar suas coisas, você precisa acumular riquezas para que você tenha uma aposentadoria tranquila, para que você não venha se preocupar com a necessidade de bens materiais no fim da sua vida. E pensando de uma certa forma, isso não é errado. Eu, por um tempo da minha vida, eu estava desempregado, eu estava endividado, eu estava com muitos problemas e eu não sabia o que fazer, eu não tinha para onde correr. Simplesmente tinha o prazo de pagamento das contas e não sabia de onde o dinheiro viria para que eu pudesse honrar com meus compromissos. E foi um tempo onde a minha fé foi totalmente provada, porque não tinha o que fazer. E era no meio da pandemia, onde não tinha emprego. As empresas estavam mandando funcionários embora. E se você começasse um negócio, era muito arriscado, porque você, de uma certa forma, investiria um capital para você não saber se haveria retorno e ter mais a probabilidade de ter prejuízo do que você ter ganhos. Então foi um momento assim, muito inusitado para mim, porque mesmo conhecendo Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, eu tive medo, eu tive dúvida, eu passei por um aperto assim, é como se, eu não sei explicar, mas eu sabia o Deus que eu servia, eu sabia do Deus que eu era filho, que era o meu pai. Mas acontece que quando os problemas vêm na nossa pele, a gente pensa, será? A gente duvida. Tanto é que Jesus falou ali nos versículos 28, 29 de Mateus 6, que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos, são os ímpios. Porque quando nós corremos atrás dos bens materiais, nós demonstramos incredulidade, nós não demonstramos fé, nós não cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque a nossa confiança está no dinheiro, a nossa confiança, o nosso conforto está nos bens que nós possuímos. E o grande problema é que Jesus diz que os tesouros da terra, eles são estragados pelas traças e pelas ferrugens. E os bens, eles são levados pelo devorador, os ladrões. Então, de uma certa forma, quando nós ajuntamos riquezas, para algum lugar esse dinheiro vai. Se você não gastar ele com coisas que você não precisa e que não agregam em nada na sua vida, a gente em algum momento vai perder. Todas aquelas pessoas que têm uma certa fortuna, têm dinheiro, é só você olhar entrevistas, é só você olhar toda a caminhada deles. Um dia, eles perderam tudo o que tinham. Grandes empresários tiveram que quebrar 2, 3, 4 vezes para chegarem no sucesso onde eles estão. Mas agora eu pergunto para vocês, existe alguma empresa que vive por séculos e séculos? Talvez a Coca-Cola, talvez assim, a nível mundial exista, mas são exceções.
E é aí que nós vemos em que as riquezas da terra são passageiras. Jesus está dizendo para que a gente não acumule riquezas na terra. Vamos partir para um princípio, para que a gente possa entender, para que a gente possa interpretar aquilo que são os ensinamentos dele para a nossa vida. Jesus não está dizendo que a gente não deve trabalhar e que a gente não deve administrar os nossos bens, os nossos recursos. O grande problema é quando o nosso coração está inserido ali, em tudo aquilo que a gente possui. Porque a possessão dos bens materiais é algo que nos deixa doentes, espiritualmente falando. Porque perdemos o nosso senso de confiança em Deus. Nós perdemos a nossa sensibilidade para aquilo que Deus tem a nos falar e para aquilo que Deus tem a nos conduzir por toda a nossa vida, porque nós temos o controle da nossa vida. Quando nós temos riquezas e bens acumulados, nós projetamos a nossa vida para os próximos meses, nós vamos guiar todas as coisas para que caminhem conforme a gente deseja, e tudo está sob o nosso controle. Porque com dinheiro é fácil, né? A gente compra coisas que nos facilitam. A gente paga o tempo das pessoas para fazer aquilo que a gente poderia estar fazendo, mas na verdade temos coisas mais importantes para fazer, e nós compramos o tempo de alguém para simplesmente fazer uma tarefa que é simples, mas que toma o nosso tempo. Se você perguntar para uma pessoa que tem muito dinheiro, pergunte a ela qual é o maior bem que ela possui, ela não vai dizer que é dinheiro, não vai dizer que é conta bancária, não vai dizer que é carro, não vai dizer que é casa. Ele vai dizer que é tempo. Os grandes bilionários, eles fariam de tudo para comprar mais tempo, para que tivessem mais dias, mais horas durante o dia, para que tivessem mais dias durante a semana e mais tempo durante o seu ano. E Jesus já falou que nós não acrescentaremos nada, tendo essa preocupação. E nem tendo dinheiro, nós não compramos um dia a mais. Talvez, se nós estivermos doentes e nós pagarmos os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores recursos de saúde, nós vamos alongar um pouquinho mais a nossa vida. Mas ninguém é eterno. Essa vida é passageira. Essa é a triste notícia que nós temos. Mas por outro lado, a boa notícia é que terminando essa vida, nós teremos a nossa verdadeira vida. Porque Jesus fala para nós ajuntarmos riquezas. O problema é que nós queremos ajuntar riquezas no lugar errado. Nós queremos ajuntar riquezas na terra. E Jesus está dizendo: ajuntem os tesouros nos céus. Ajuntem as riquezas que são eternas. Quando nós temos muito dinheiro, pensando que um dia vamos morrer, o que vai acontecer com esse dinheiro? Você não vai chegar lá no céu e estar com o seu dinheiro guardado. Você não vai chegar no céu com os seus terrenos, as suas casas. Sabe, é para a gente pensar mesmo. Não estou dizendo que é errado a gente desejar essas coisas, querer conquistar, mas o problema é quando o nosso coração está inclinado para as posses materiais. Sabe, a gente passa a vida inteira insistindo nisso, que a gente quer ter uma oportunidade para tentar. E nesse tempo que eu estava desempregado, eu estava trabalhando, eu estava fazendo bico numa pizzaria, eu estava entregando pizza. E eu estava começando a trabalhar por conta, começando uma empresa assim, uma pequena empresa para eu poder pagar minhas contas, né? Foi um tempo muito difícil. E aí eu escutei uma coisa assim, dos donos, na verdade o dono da pizzaria era meu amigo, e ele que me chamou para fazer um extra, e os pais dele estavam juntos ali, ajudando o filho na sua empreitada, né, que era pizzaria. E aí eles falaram assim, que nós temos que trabalhar enquanto somos jovens, enquanto nós temos vigor físico, temos que trabalhar dia e noite, porque depois que ficar velho não adianta.
Sabe, aí eu fico olhando para muitas coisas que já falaram para mim. Falaram assim esses dias que enquanto nós somos novos e temos condições, nós temos que comprar as coisas. Compre o carro que você quer, compre a moto que você deseja, compre a casa que você tanto sonha. Porque depois, quando você ficar velho, você vai ter dinheiro talvez, mas você não vai ter vontade de ter as coisas. Para que uma pessoa de idade vai querer uma casa grande para morar sozinho? Ou sei lá, para o seu parceiro de vida, seja sua esposa, seja seu marido, porque os filhos vão embora. Então tudo isso não faz sentido. Se nós lermos o livro de Eclesiastes, Salomão foi o homem mais rico da história. Salomão experimentou de tudo, para chegar no final da sua vida, sem sentido dentro do seu coração, e dizer que tudo é correr atrás do vento. Os livros de sabedoria, sejam Eclesiastes, sejam Provérbios, sejam Salmos, é para que a gente possa ver mesmo que o ser humano tem a oportunidade de experimentar as riquezas da terra, que Deus não nos inibe de provarmos, de termos alguma coisa. O problema é que quando o nosso coração está voltado para essas coisas, nós estamos fadados ao quê? A morte espiritual, porque é pecado. Jesus disse aqui, não se pode servir a dois deuses, a dois senhores. E quando o nosso coração se inclina para o dinheiro se torna o nosso Deus. O problema é que o dinheiro é uma coisa que termina. O dinheiro não é eterno. O dinheiro não pode fazer coisas como Deus faz. Como, por exemplo, nos dar salvação. Como, por exemplo, o perdão para os nossos pecados. A nossa justificação diante de Deus. Nós não compramos. Nós não pagamos. Não existe comprar terreno no céu para você ficar tranquilo aqui na terra. Você pagar para o pastor e falar, ó, eu quero garantir a minha salvação aí, ó. Tá um cheque aí em branco assinado. Não tem como. E muitos de nós passamos uma certa parcela da nossa vida servindo ao dinheiro. E passamos esse tempo adormecidos. Sabe, quando a palavra fala adormecidos, quando o apóstolo Paulo escreve aqueles que dormem, no sentido daqueles que estão vivos, mas os que dormem na fé, são as pessoas que estão adormecidas no seu pecado. São as pessoas que estão confortadas com o pecado que elas estão praticando. Não importa se é o apego ao dinheiro, a cobiça, a avareza, não importa se são pecados, como a mentira, ou como pecados sexuais. Independente, se nós estamos presos num pecado, e nós estamos ali com o coração endurecido, nós estamos adormecidos na fé. E é um tempo em que nós precisamos repensar para a nossa vida, daquilo que é mais importante. A riqueza, ela é muito tratada, na verdade, o desejo pela riqueza é muito tratada na palavra, porque a nossa cidadania não é aqui na terra. Se nós lermos lá, vou fazer a leitura aqui, não precisa abrir, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, está dizendo assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Se você quer estudar as cartas de Pedro, venha no culto de quarta-feira, o pastor está pregando aí, e eu tenho certeza que isso vai ser de total edificação para a sua vida. Mas Pedro está dizendo que a nossa cidadania não está aqui na terra. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem, porque a nossa verdadeira cidadania, ela está lá nos céus. Então, os nossos valores, a nossa identidade, não deve ser corrompida com as coisas deste mundo, mas as pessoas olhando para nós, elas devem ver algo de diferente.
Nós precisamos passar por esse processo de desprendimento, como cristãos, como homens de Deus, como homens e mulheres de Deus. Os bens materiais, eles não são proibidos para nós, mas nós não somos chamados para acumular coisas, sabe? Tem a sua casa, mas você precisa de 2, 3 casas? Tem o seu carro, mas você precisa de 3, 4, 5 carros? Para quê? Para ficar encostado na sua garagem, deteriorando? Porque uma hora a ferrugem vai chegar. Uma hora tudo aquilo que é obsoleto, tudo aquilo que tem validade, vai passar. Então nós devemos mudar a nossa ótica, mudar o nosso ponto de vista e pensar que os bens materiais, eles vêm para nos trazer conforto, vêm para facilitar a nossa vida, mas que nós devemos ter simplesmente o suficiente. Nós não precisamos sobressair aquilo que não vai agregar mais. E Jesus também não está dizendo que nós não devemos trabalhar, como nós podemos expor a palavra aí nos domingos anteriores. Mas nós devemos trabalhar, devemos honrar a Deus através da nossa vida. E o mais interessante é que Jesus, ele nos estimula para que a gente pratique a generosidade. Sabe, se a gente pega a igreja primitiva, nós vemos que ninguém ajuntava bens para si. Mas se uma pessoa tinha uma casa, um terreno, ou tinha lá o seu plantio, o que eles faziam? Eles dividiam entre si. Sabe, é muito... A gente olhando para nós, no contexto que nós vivemos hoje, é muito difícil uma pessoa pensar assim: se eu tenho 2 casas, eu vou oferecer uma casa para um irmão que está necessitado, para ele viver. Sabe, ou então eu vou vender para poder ajudar de uma certa forma ali. A gente não pensa mais. Se a gente tem 2 carros, e o irmão está precisando, a gente vai emprestar o carro mais velho, ou aquele carro estragado. Porque o carro novo, dá licença, é o meu conforto, né? Não estou dizendo que não existem pessoas boas. Eu já ouvi pessoas que emprestam do seu melhor carro, o seu carro zero que o cara quase não usa. Aí ele vê o irmão necessitado, ele vai lá e dá a chave e fala: ó, pode usar. E não precisa abastecer, pode me devolver com o tanque vazio. Eu já vi pessoas que emprestaram sua casa, que está lá desocupada, que ele não consegue alugar, emprestar para o irmão que está passando necessidade, para que ele não esteja desamparado. Mas a maioria de nós não pensa assim, infelizmente. Até mesmo eu, sabe, eu não vou ser hipócrita, porque falar assim: ah, mas eu vou abrir mão do meu conforto para beneficiar outra pessoa. E sabe, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele abriu mão do que era seu. Jesus, ele desceu do seu trono. Jesus, ele veio para o mundo como servo. E ele disse que o Filho do Homem não veio no mundo para ser servido, mas para servir. E o nosso chamado é para servir. O nosso chamado não é para a gente ficar sentado esperando que as coisas venham, mas o nosso chamado é para que a gente tenha coração de servo. E são essas coisas que vão acrescentar as nossas riquezas nos céus. E quando Jesus fala de tesouros, olha, se a gente lê, vamos lá no começo do Mateus, no capítulo 6, no versículo 2, está dizendo assim, ó: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então Jesus está dizendo aqui que essas pessoas que servem com o intuito de serem observadas, elas já receberam a sua recompensa. E essa palavra recompensa no original, ela faz alusão a tesouros. Então Jesus aqui já começa a falar dos tesouros. Que quando uma pessoa serve a Deus com o intuito de ser aparecido para os outros, essa pessoa já está recebendo o seu tesouro
na terra. Porque todo mundo que olhar para essa pessoa vai falar: nossa, que homem bom, que homem religioso, esse homem que ora nas ruas, esse homem que faz jejum e que é observado por todos. Ele já está recebendo a sua glória. Mas Jesus está dizendo que aqueles que fazem no secreto, o Pai Celestial vem em secreto e o recompensará. Então Jesus está falando acerca das recompensas que são espirituais. E Jesus fala sobre a oração também. Versículo 5: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, e feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então, Jesus fala sobre a questão dos tesouros espirituais. E quando ele fala quarto, para que a gente vá orar no nosso quarto, ele não está falando sobre esse quarto que nós vamos dormir. É que na época aqui do povo judeu, existia um quarto onde eram guardados os seus tesouros, né? Objetos de valor. Então Jesus está fazendo referência a esse quarto, onde nós entramos no nosso secreto, que pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, um lugar onde você reserva para estar em segredo com Deus. E é no segredo que Deus nos recompensa. Sabe, e esse quarto é interessante pensarmos que quando nós vamos orar nesse quarto em secreto, o tesouro espiritual que Deus nos oferece já está ali nos aguardando. E é um momento onde nós podemos receber aquele renovo de Deus para a nossa vida. E é onde nós podemos entregar mais riquezas diante da presença dEle. Seja através da intercessão por uma pessoa que precisa. Seja através de você lembrar com amor das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, daqueles que precisam de salvação. É o momento onde nós vamos agregar riquezas nos céus. Sabe, o que você tem para oferecer para o Senhor? O que você tem feito para dizer que você está acumulando coisas nos céus, para chegar um dia lá, e não por orgulho, mas é por Deus olhar para você e falar que essas são as suas boas obras? As nossas riquezas nos céus, elas são galardões. Sabe, são aqueles frutos que a gente vê numa árvore, que muitas vezes a gente nem lembra do que a gente fez, mas Jesus, Ele vai nos mostrar por toda a eternidade. Porque Ele está dizendo que as riquezas no céu são eternas. Elas vão ficar ali para sempre. São coisas que ninguém vai tirar da gente. A nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus, ninguém tira de nós. Nós podemos perdê-la, mas ninguém pode tirar isso de nós. E Jesus nos convida, Jesus nos ensina para que a gente preze pelas riquezas espirituais, para que a gente esteja em comunhão com Deus, para que a gente esteja aos pés dEle, reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas. Essa semana foi interessante porque o pastor Rodrigo, para quem não sabe, o pastor Rodrigo, ele é professor do seminário, e ele começou a mandar umas meditações durante essa semana falando sobre ativismo religioso. E eu parei para pensar, porque quando nós começamos a servir a Deus, nós pensamos somente naquilo que a gente pode fazer, né? E ele disse sobre o fazer, sobre o ser e sobre o estar. E o fazer nada mais é do que as nossas obras. E eu não estou dizendo que o fazer não é importante. É importante que a gente faça o nosso papel aqui na terra. E ele disse também a questão do ser, a nossa integridade como cristãos, a nossa busca pela santidade. Só que somente o ser e o fazer não é suficiente para a nossa caminhada com Deus. Mas onde está o segredo para a nossa vida com Deus é o estar. É o estar aos pés de Jesus. É o estar na presença dEle. Porque de nada vale a gente ter uma vida de exemplo,
a gente ter uma vida correta e a gente servir por uma comunidade se a gente não está nele. Porque se não estamos na presença dele, tudo vira ativismo, tudo vira simplesmente um ofício, um trabalho. E Jesus não quer que a gente veja a nossa caminhada como um trabalho, mas é quando nós estamos nele e nós fazemos o nosso papel, é que nós passamos a juntar os tesouros que são celestiais. Que eu e você possamos deixar um pouquinho de lado, né, o desejo pelas coisas, a possessão material, mas que nós possamos olhar para aquilo que nós podemos conquistar junto com Deus, no mundo espiritual, no reino de Deus. Tudo aquilo que nós podemos agregar para a nossa vida, não como algo que a gente vai guardar para nós, mas como algo que a gente pode compartilhar com as outras pessoas. Se você é salvo, glória a Deus, você pode dividir a sua salvação com alguém. Se você foi curado, glória a Deus, você pode dividir a sua cura com alguém. Se você recebeu um milagre, glória a Deus, você pode dividir o seu milagre com alguém. E o reino dos céus não é quando a gente soma que vai trazer as nossas riquezas, mas é quando a gente divide para que a gente possa multiplicar. E assim as nossas riquezas, elas serão inseridas para a nossa vida. Amém? Que a nossa vida seja para o louvor do nosso Deus, seja para a honra e glória do seu nome, que não seja para que a gente se autopromova com bens, com coisas e com pessoas, mas que seja uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida que seja para engrandecer o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua Palavra. Nós te agradecemos porque muitas vezes queremos ter o controle das coisas e esquecemos, Pai, de quão pequeno nós somos. Mas te agradecemos porque o Senhor, quão grande és, estás no controle da nossa vida. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é eterno. E o Senhor sabe de todas as coisas. E nós queremos depositar nossa confiança em Ti, Pai. Queremos conhecer cada vez mais ao Senhor. E queremos assim poder descansar na Tua presença. Que o Senhor nos ajude aquietando o nosso coração, para que a gente não corra atrás dos bens materiais, da possessão, das coisas que o mundo aqui oferece. Mas que o nosso foco, o nosso maior desejo, seja juntar riquezas nos céus, onde a ferrugem e as traças não destroem, e onde os ladrões não roubam, mas tudo é eterno. Que o Senhor possa realmente nos trazer esse renovo, para que as nossas prioridades elas sejam repensadas, para que elas sejam consideradas com relação à Tua Palavra, e a gente possa se desapegar de ajuntar as coisas aqui na terra, mas que a gente possa olhar para a cruz de Cristo, a gente possa querer ajuntar essas riquezas lá nos céus, e assim a nossa vida seja uma entrega e seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, para que a gente assim possa viver conforme agrada o Teu coração. E eu venho pedir pelos meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde por mais uma semana, e que a nossa vida espiritual possa ser guiada por Ti, a gente possa meditar na Tua Palavra todos os dias, e tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração possa nos aquecer, de maneira que a gente possa viver uma vida com uma conduta, com escolhas que agradam ao Senhor, que buscam fazer a Tua vontade, e assim todas as nossas necessidades elas possam ser supridas, sejam elas financeiras, sejam elas na saúde, sejam elas físicas, seja no nosso relacionamento, seja em qualquer área da nossa vida, possamos crer e descansar nas Tuas provisões. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco em todas as coisas, e que em todas as coisas a gente possa olhar para Ti e a gente possa honrar o Teu nome. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, que o Senhor cuide de nós, e também possamos ter o resto de dia na Tua presença.
Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar se levantando. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha um domingo especial na sua família, com os seus.